Salve pessoal, tudo bem? E saiu o resultado do segundo trimestre de VEG, que foi um resultado espetacular e as ações dispararam no mercado. Todo mundo fala, todos os analistas falam que a VEG está muito cara, que a VEG está sempre muito cara, e ela está sempre cara e se valorizando cada vez mais. Não é porque alguém fala que algo está caro que ele não ficará mais. E não é porque uma ação caiu muito que ela não cairá mais. Tome cuidado com isso na Bolsa de Valores. A VEG é uma excelente empresa, trimestre após trimestre ela entrega excelentes resultados, às vezes dentro da expectativa do mercado, às vezes não, mas sempre são bons resultados. E aqui a gente vai analisar o segundo trimestre de 2024. Então já cola com a gente, curta, compartilhe, se inscreva no canal, mande para outras pessoas, isso é muito importante. E vamos lá. A VEG é uma multinacional brasileira. Ela tem em seu portfólio cerca de 600 produtos e ela se posiciona como uma das maiores produtoras de equipamentos elétricos do mundo. Ela atua nos 5 continentes, tem filiais em 36 países, fábrica em 12 países, tem mais de 31 mil colaboradores e cerca de 50 mil clientes. Ela tem um valor de mercado hoje de cerca de 221 bilhões e um patrimônio de 19,3 bilhões. Apresentações feitas. A VEG é uma excelente empresa, muito eficiente, muito rentável, apresenta bons resultados para os seus acionistas, mas vamos analisar os números, que eu sei que é o que você está querendo ver. Vamos lá. Então vamos lá. Resultado de VEG segundo trimestre de 2024. Vamos aos números. A VEG apresentou uma receita líquida de 9,2 bi versus, que é o segundo trimestre de 2023, 8,1 bi, um crescimento de 13,5%, um crescimento insano. Se a gente for comparar o segundo trimestre de 2024 com o trimestre anterior, o crescimento foi de 15,4%. Então, um crescimento muito forte, por isso que o mercado recebeu bem. No mercado interno, o crescimento anual foi de 10,4%, que é esse daqui, e no mercado externo, o crescimento foi de 16,1%. No lucro líquido, o crescimento foi de 5,4%. Ele saiu de 1,3 bi para 1,4 bi. Então, muito bom. O EBITDA, que mede a eficiência operacional, a geração de caixa da empresa, cresceu 15,7%, saindo de 1,83 bi para 2,12 bi. Muito bom resultado. A margem EBITDA, que é a relação do EBITDA com a receita líquida, é o quanto da receita líquida é a geração de caixa, cresceu meio ponto percentual, saiu de 22,4% para 22,9%. Excelente, tá? Um resultado muito forte. Vamos ver como é que a VEG desenvolve suas atividades com seus produtos. Aqui, ó, antes disso, vamos dar uma passadinha aqui, ó. A receita do mercado externo e no mercado interno. O mercado externo responde hoje por cerca de 55% da receita da empresa. Aqui em cima é a receita total, 9,2 bi. 55% é mercado externo, 45% é mercado interno. Aqui embaixo a gente tem os números, né? Mercado externo, América do Norte, América do Sul e Central, Europa, África e Ásia Pacífico. Nós temos aqui que a América do Norte representa por quase 50% da receita do mercado externo, tá? Preste bem atenção, não é 50% da receita da empresa. Do mercado externo, 50% é América do Norte. Depois nós temos 22,7% Europa, seguido de Ásia Pacífico, com 12,3%, América do Sul e Central, e África com 6,2%. A receita da América do Norte ela cresceu bastante, saiu de 405 milhões para quase 490. Um crescimento bastante relevante, cerca de 22,3% de crescimento. Não, 22,3% não, 20,7% de crescimento só na América do Norte. Você teve uma queda na América do Sul e na Europa, e um crescimento de 7% na África e um crescimento de 60% na Ásia e Pacífico. De olho nesse segmento aqui, hein? Ele representa cerca de 12%, mas teve um crescimento muito forte. Aqui, esse é um dos slides mais importantes que eu considero da empresa, porque nós temos muita informação. 4 tipos de macroproduto: equipamentos eletrônicos industriais, geração, transmissão e distribuição de energia, motores comerciais, tintas e vernizes. Então, desses 4 produtos, 47,2% é equipamentos eletrônicos. Esse aqui é o setor mais relevante, seguido de geração, transmissão e distribuição de energia. Depois nós temos motores
com 7%, 7,5%, tintas e vernizes com quase 4%. O foco da nossa análise precisa estar aqui. Nós temos a receita líquida no mercado interno e a receita líquida no mercado externo. Aqui a gente consegue observar que desse setor, a parte do mercado externo é a mais relevante, que é esse azulzinho aqui mais claro. O azul mais escuro é o mercado interno. O mercado externo ele cresceu quase 20%, 19,6%. O mercado interno cresceu quase 9%, né? Aproximando. O mercado externo ele foi bastante relevante no principal segmento da empresa. De olho nesse mercado externo com relação aos produtos de equipamentos eletrônicos. Depois a gente tem aqui quase uns 50 por 50, né? O mercado de geração, transmissão e distribuição de energia. Mas uma leve vantagem para o mercado interno, que ele cresceu quase 9,5%, e o mercado externo cresceu quase 16%. Esse segmento, o Brasil, ele é muito forte, ele tem muito potencial de crescimento, principalmente em placas solares. Motores e motores comerciais, também a mesma coisa, quase 50% aqui. Nem dá para ver muita diferença de qual é o mais relevante. Mas o mercado interno ele cresceu bastante, 31,3%, enquanto houve queda no mercado externo. Tintas e vernizes, predominantemente no mercado interno, que cresceu 3,7%, e o mercado externo ficou estável, com 0,2% de crescimento. Vamos analisar agora como que a WEG rentabiliza a sua carteira. E eu já vou deixar aqui o spoiler, ela rentabiliza muito a sua carteira. Não é recomendação de investimento, tá? Eu preciso falar isso, mas se você tiver WEG na sua carteira, você não vai se arrepender. A WEG está hoje custando cerca de R$50 a ação. Se você tivesse investido há um ano atrás, você teria uma rentabilidade de quase 30% em 12 meses. Isso aqui é quase tigrinho, né? 30% em um ano. É muito forte. Como eu falei, a WEG ela não é uma empresa barata. Ela tem um PL de 36,5. É muito grande, tá? Esse PL aqui é muito alto. E tem um P sobre VP de 11,2, sendo que a referência do P sobre VP é 1. Para você ter noção do quanto que a empresa, o quanto que o mercado está disposto a pagar bastante pelo patrimônio líquido da empresa. E se você investir na WEG, você não está procurando dividendo. Eu sei que a maioria das pessoas estão fechando o vídeo agora, mas a WEG ela não distribui tanto dividendo, tanto que você tem um dividend yield de 1,2%. Se você tivesse investido R$1.000 há um ano atrás, hoje você teria R$1.280. Então é uma rentabilidade muito grande que a empresa ela te entrega. E aqui é uma das provas. Se você tivesse investido há um mês, você teria 20%. Um mês, você teria uma rentabilidade de 20%. Olha isso. Em 3 meses, 30%. Em um ano, 28,4%, como nós já vimos. Em 2 anos, quase 84%. Em 5 anos, 364%. E em 10 anos, olha só, 1.047% de rentabilidade em 10 anos. Pelo amor de Deus, né? Onde você vai encontrar uma empresa que entrega uma rentabilidade dessa? Me mostra que eu não conheço. Aqui no Brasil, tá? Não estou falando lá de fora, não. Aqui no Brasil, eu não conheço uma empresa que entrega essa rentabilidade. E uma rentabilidade real, descontando da inflação, de 555%. Ou seja, você tirando a perda da inflação, você tem uma rentabilidade real de 555%. Tá bom ou não tá, né? Como eu falei, o PL da WEG não é um dos melhores. É um PL bastante alto. Acima de 10 já é considerado alto. A WEG ela tem um PL de 36,5%. Já esteve mais alto, já esteve mais baixo. Mas o PL é a relação do preço e lucro líquido da ação. Quanto maior for esse indicador, significa que o preço, que está no numerador da fração, ele é mais relevante, entre aspas, que o lucro líquido. Ou seja, o mercado está pagando muito pelo lucro da empresa. E a WEG ela tem simplesmente um PL de 36, o que diz para você que em 36 anos e meio você vai ter o retorno do seu investimento. Mas a WEG ela não leva em consideração o crescimento do lucro da empresa. E nós já vimos que se você fala de WEG, você fala de crescimento. Então esse número aqui é só para você ter uma base, tá? Porque de forma alguma você vai ter o retorno do seu investimento em 36 anos. Vai ter muito antes. Se formos analisar o P sobre VP, que é preço sobre valor patrimonial, é o quanto que o mercado está pagando pelo patrimônio líquido da empresa, esse referencial é 1.
Se tiver acima de 1, significa que o mercado está pagando mais do que de fato vale. Se tiver abaixo de 1, está pagando menos pelo que vale. E você vê que o mercado está pagando bastante pelo patrimônio líquido da VEG, 11,02. Então, se você investir na VEG, sendo que a média é 7,9, se você investir na VEG, tenha certeza de que você vai estar pagando caro por um ativo, mas, pelo que nós já vimos, ele te entrega bastante resultado. Dividend Yield, como eu já falei também, se você investir na VEG, você não está procurando dividendos. A VEG tem um Dividend Yield de aproximadamente 1,1%. É extremamente baixo. E ele está perto das mínimas que a VEG já pagou. Mas por que isso não deve ser um problema para você? Porque ao montar a sua carteira, você precisa diversificar. Você vai ter uma parte de ações que pagam dividendo e você vai ter uma parte de ações que crescimento. Você precisa adaptar esses dois tipos de investimento na sua carteira. Vale muito a pena, porque você usa os dividendos para reinvestir e você vai ter uma rentabilidade da sua carteira, principalmente voltado para essas empresas de crescimento. A VEG é uma delas. O payout da empresa ele não é baixo. A VEG ela distribui cerca de 50% do seu lucro líquido na forma de dividendos. Mas mesmo assim, o dividend yield acaba sendo baixo. Então, o que eu peço para você é, se for investir na VEG, não espere que você receba grandes dividendos dela. Espere que você tenha rentabilidade. E se a gente for analisar a rentabilidade histórica e comparar com o benchmark, com as referências de mercado que nós temos, você vai tomar um susto. Porque se você tivesse investido há 5 anos atrás na VEG, hoje você teria 4.620. Se fosse no CDI, que é a renda fixa, Selic, você teria 1.468. Olha isso, olha a diferença de 4.600 para 1.400. Se você tivesse investido no Small, que é o benchmark das empresas Small Caps, você teria 876. Você teria perdido dinheiro de 2 vezes, né? Na rentabilidade e na inflação. O IDIV, que é o benchmark das empresas que pagam dividendos na bolsa, você teria 1.532. IBOV, que é a cesta de ações da bolsa, você teria 1.250 aproximadamente. O IPCA, que é a inflação, você teria 1.330. O IFIX, que é o benchmark dos fundos imobiliários, você teria 1.270 aproximadamente. E olha só isso. Se você tivesse investido na bolsa americana, que é o IVVB11, que eu vou falar isso dele num outro vídeo. O que é o IVVB11? Ele é um ETF que ele replica um ETF americano, que é o IVV. Esse IVV, ele espelha a bolsa americana, que é o S&P 500. Então, assim, por tabela, o IVVB11, ele espelha a bolsa americana, que é o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E olha isso, a bolsa americana te entregaria uma rentabilidade de 2.870. A VEG, ela te entregaria uma rentabilidade de 4.620. Tá bom ou não está? Olha a diferença entre VEG e a bolsa americana. Voltei aqui com vocês. Pessoal, quando vocês forem montar uma carteira, preste muita atenção, tá? Não foquem só em dividendos e não precisam focar só em rentabilidade. Vocês podem colocar os dois. Vocês podem colocar blue chips, que são empresas grandes, que não tem muito mais para onde crescer, por isso elas entregam bastante dividendos. E você pode colocar small caps, que são empresas que estão em crescimento, que entregam uma rentabilidade muito grande, mas não pagam tantos dividendos. Porém, a sua rentabilidade, a sua remuneração vai vir na rentabilidade da empresa. Porque se uma empresa ela custa R$ 3,50, vou dar um exemplo, e ela vai para 7, como já aconteceu, por exemplo, com a JHSF, você praticamente dobrou o seu dinheiro. O que você não vai conseguir fazer investindo em empresas de dividendo. Você não vai conseguir dobrar o seu capital assim, dessa forma. Essa possibilidade de você ter ganhos com rentabilidade, você só vai encontrar em empresas de crescimento, não necessariamente small caps, tá? Foi só um exemplo. Mas coloque as duas empresas. Você precisa das duas. Você precisa dessa rentabilidade da VEG, ou Simpar, ou Unipar, ou algumas outras empresas. E você precisa dos dividendos. Para você ter esses dividendos, para você poder ter mais dinheiro para poder reinvestir, para você se sentir motivado a investir cada vez mais na Bolsa de Valores. A VEG, ela te entregou uma rentabilidade de mais de 1.000% nos últimos 10 anos. Então não tem como deixar isso de fora da sua carteira. Eu vou ficando por aqui. Eu sinceramente espero que tenha gostado, tenha passado de forma didática como foi esse resultado do segundo trimestre de 2024.
mande para outras pessoas, curta, compartilhe, se inscreva no canal e sempre deixe o feedback aqui nos comentários, porque vale muito e eu me baseio no feedback de vocês para produzir esse conteúdo. Ok? Um grande abraço e valeu!